Olá, eu sou Rafaela Ladeira e esse é o quadro Dica para Paz. Na semana passada, a gente conversou um pouquinho sobre estratégias para lidar com a birra ou a pirraça. E nessa semana eu trago mais algumas estratégias para ajudar você que é pai, mãe, tio, avô, o responsável por uma criança. E aquela história, né? Quem nunca passou por uma situação de desorganização, que é justamente a birra ou a pirraça. Então, eu começo as dicas de hoje reforçando a importância da gente compreender a birra, de onde ela vem, o que a criança está tentando me dizer com isso, qual o contexto gerador, para verificar se é algo que pode ser evitado ou algo que a gente precise usar uma outra estratégia. E trago aqui como primeira estratégia, após a gente compreender, a estratégia de, às vezes, nós adultos, só precisamos agir. Muitas vezes a gente fala muito e faz pouco. A gente ameaça, a gente promete e a gente faz muito pouco. E o seu filho, ele percebe isso. Então, tente falar menos e fazer mais. Ao invés de dizer que seu filho não pode agir assim, não pode sentir assim repetidas vezes, se ele está em um local público, simplesmente retire-o do local. Aguarde até ele se acalmar e então retorne. Você não precisa dizer nada, só fazer. Futuramente, quando ele estiver calmo, você pode até combinar com ele o que você fará caso esses comportamentos aconteçam. Você pode dizer, a gente vai embora e tentará outro dia quando você estiver mais calmo. Ou você vai sair de perto um pouquinho até você se acalmar e depois você volta. Então, isso pode ser combinado, mas na hora em que o comportamento está acontecendo, o ideal é que a gente só faça, porque a criança, na hora da raiva, da desorganização, ela não está entendendo nada que a gente está falando, ela só está agindo, reagindo. Uma outra dica interessante, principalmente com crianças pequenas, é a gente usar as distrações. Elas funcionam muito bem. Por exemplo, redirecionar qualquer coisa que redirecione a atenção da criança. Se ela quer um objeto e ela começou a chorar por causa daquele objeto, a gente pode levar ela para um outro lugar, cantar, fazer um barulho engraçado, dar um outro objeto que ela goste. Então, a crianças de até 3 anos, esse redirecionamento da atenção, ele é muito, muito útil e pode nos ajudar a lidar com esses momentos de choro incontrolado. Uma outra dica interessante é, uma vez que a birra tenha acabado, você pode pensar se vale a pena simplesmente ignorar que aquilo aconteceu, se aquilo foi um comportamento de uma chantagem, que a criança queria conseguir alguma coisa, ou você pode decidir conversar com ela sobre o que aconteceu. E eu gosto muito dessa segunda opção. Por exemplo, perguntar se ela quer ajuda para achar uma outra forma para lidar quando ela está triste ou com raiva. Você pode perguntar o que ela gostaria que você fizesse nesses momentos e fazer um combinado. Combinar, por exemplo, se ela gostaria de um abraço, se quando ela estiver assim, se ela quer que você simplesmente aguarde ela se acalmar, se ela quer a sua ajuda, se ela quer que você se sente com ela. Você pode perguntar o que eu posso fazer para te ajudar nesses momentos que você estiver muito nervosa. Ou perguntar o que você pode fazer nesses momentos, que não bater, que não quebrar alguma coisa, que não gritar. Então, ela pode, nesse momento que ela está calma, pensar e construir junto com você, você ajudando, que a criança não consegue isso sozinha, um novo comportamento e ela está aí aprendendo uma grande habilidade. E as crianças, elas são muito mais receptivas quando a gente faz essa construção, esses combinados junto com ela. Ela se sente parte disso e a chance dela cumprir, colaborar é muito maior. Uma outra dica é, quando as crianças, elas podem expressar seus sentimentos, elas raramente precisam de um ataque de birra. Então percebam se o seu filho, ele tem espaços, momentos em que ele pode expressar aquilo que ele está sentindo. Se ele é ouvido, se ele é validado. Porque às vezes a birra pode vir justamente dessa não validação, de não ter esse momento para se expressar. E por último, tem uma frase que diz assim:
Mantenha sua vela longe do vento enquanto ele sopra, para não balançar seu barco. Eu acho que ela traz muito a ideia da gente cuidar da nossa estabilidade emocional. Então, quanto mais você, pai ou responsável, se cuidar e mais estabilidade emocional vocês tiverem, maior será a chance da criança se contagiar com a sua estabilidade e não você se contagiar com a desorganização dela, o que muitas vezes acontece. Bom, eu espero que essas dicas tenham contribuído de alguma forma com os conflitos do seu dia e a gente se vê no próximo Dica para a Paz. Um abraço e até lá!